junho e julho. Infelizmente, o CPTEC não trouxe as cartas sinóticas, nem a previsão sinótica que ele sempre faz, tá? Está com um problema lá. Dito isso, se tiver uma questão, eu interrompo aqui minha apresentação e passaria para o Marco, primeiro para o Zé Edu comentar, tá? Jorge, o José César tinha pedido a palavra. Ah, sim, José César, por gentileza. Não, desculpa. Eu só queria mostrar uma coisa aqui, Jorjão. Para você ver o que você falou aí, só compartilhando a tela. Você está vendo aí as previsões? Agora para Campinas. Né? Ou seja, a partir de amanhã até o dia 16, 0 de chuva. Sim. Né? Esse é do CPTEC, né? CPTEC, tá? Bate o que o CIMEPAR previu, né? Praticamente. Exato. Então, infelizmente, o tempo seco vai ser bastante seco. Essa chuvinha de hoje só serviu para arrefecer um pouco aí o risco de incêndio, felizmente, né? Dá um pouco de umidade para a vegetação, mas em termos de mananciais, não faz nada, né? Exato. Alô, obrigado. Obrigado, Zé, obrigado, sempre pontuando aí brilhantemente as nossas apresentações. Zé Eduardo, tem mais alguma manifestação? Então, Zé Eduardo, por favor, gentileza, fique à vontade de falar aí do SPI. Oi, Jorge, obrigado. Vocês me escutam bem? Sim. Ah, legal. Bom dia a todos. Como o Jorge comentou, a gente está usando o posto da Replan. Vou compartilhar. Não é possível compartilhar essa tela, ocorreu um erro. Dispensar. Que bom. Só um minuto, pessoal, deixa eu tentar resolver. É que eu estou com múltiplas telas aqui, eu vou tirar. Não, fique tranquilo, Zé Eduardo. Eu vou falando enquanto isso, para quem não estava na reunião passada, os dados da Replan, por ser uma sequência de mais de 30 anos aí, contínuas e calibrado, é um dado muito precioso para o SPI, né? Então, a Replan vem fornecendo para o Comitê PCJ... Deu pau aqui, desculpa. Fique à vontade, eu vou falando. Gentilmente esses dados, né? E compartilhando conosco. Isso possibilita, então, ter um SPI bastante confiável para a região aqui de Campinas. Você quer passar para o Marco, depois você fala, Zé Eduardo? Deixa eu só fazer uma perguntinha rápida. Pois não, Miquel. Não, Jorge, semana passada eu ouvi eu não marquei o nome dele, mas é um noticiário da rádio, era um especialista em meteorologia, não sei de onde, ele falando sobre El Niño e Laninha. Diz que esse ano, no próximo ano, o Laninha vai continuar. Bate com o que a gente mostrou naqueles gráficos, até praticamente julho, né? Janeiro, desculpe. A probabilidade é muito maior que o Laninha, e talvez perdure para o ano que vem. A gente não tem a previsão do ano que vem ainda, mas até janeiro, praticamente, deve prevalecer o Laninha. Estou vendo que o Arlan conseguiu aí compartilhar Então a coisa vai piorar, né? Veja bem, depois o Marco vai falar um pouquinho da região sul, talvez a gente tenha alguma esperança de ter uma anomalia também. Não anomalia, um comportamento, não é anomalia não, um comportamento talvez não tão crítico como foi na região sul, mas o Marco vai explicar depois para direitinho aí a questão da região sul, que foi acima da média. Quer compartilhar, Arlan, falar, por favor, José Eduardo? Sim, na verdade, acho que só dando continuidade, né, essa observação do Michele, que ela é mais do que relevante, né, veja, nós temos especialistas no Brasil em todas as áreas possíveis e imagináveis, né, quando tem uma pandemia, a gente tem todo especialista em medicina, quando tem uma seca, todo especialista em seca, El Niño, Laninha. Só que, assim, nós nos atemos muito ao que nós chamamos de operacional, né? É o que chega todo mês, é o que chega todo ano, é o que é feito por várias instituições renomadas, né? Principalmente internacionais,
E mais importante do que isso, né, na minha visão, é um consenso que existe aqui multi-institucional dentro do Brasil, né? E a gente participa das salas de crise da Agência Nacional de Águas, onde está lá o CEMADEM-MET, e assim, eu vejo que as previsões de El Niño e Laninha, elas não têm essa capacidade de dizer o que vai acontecer no que vem. Então, assim, eu acho pouquíssimo provável ter seriedade numa previsão que diz, o ano que vem vai ser mais seco, haja vista que eu estou prevendo Laninha ou estou prevendo El Niño. Essas previsões, eu acho que elas têm, assim, no máximo, operacionalmente, né, 7 meses de antecedência, então a gente faz uma previsão semestral no máximo, e ela é muito vinculada a probabilidades, então ela dá um sinal de que aquilo vai acontecer, mas ela jamais é definitiva, né? E aí, cabe a nós aí ficar nessa ciranda aí das incertezas, né, trabalhando com essas probabilidades e conseguindo dar um prognóstico que vai sendo atualizado mês a mês, né, então, hoje nós temos a previsão de Laninha para os próximos 7, 9 meses, no caso, né, o IRI lá, o Columbia University usa 9 meses, né, de antecedência, mas eles mesmos te dizem, olha, 7º, 8º mês aí, tudo vai mudar a partir do outro mês. Então, assim, é muito difícil a gente ir nessa escala anual, eu diria que a semestral já é complicada, né, mas ir para frente um ano é mais ainda. Bom, eu abri aqui os dados de SPI, né, e o Edu acho que vai apresentar eles, eu só estou compartilhando a tela. Nós fizemos esse cálculo, então, até abril, né, Zé? Isso, a gente atualizou, né, foi atualizada a série, que foi apresentada na última reunião, né, Jorge? Quando a gente produziu o cálculo da SPI, sim. E na ocasião nós estávamos com a série até fevereiro, se eu não me engano, mas, bom, agora o Jorge nos enviou e a gente está calculando, e a princípio pode ser calculada a cada reunião, a gente pode apresentar, se o Jorge nos mantiver atualizados com os dados, ou de alguma forma, Jorge, automatizar esse envio, não sei. Mas é tranquilo, assim, está bem rápido o programa para calcular, dá tempo de calcular e apresentar a cada reunião as tendências apresentadas pelo SPI. Só relembrando que o SPI ele é um índice, né, que aponta para se o regime hidrológico ali está numa determinada região monitorada por uma determinada estação meteorológica, se a tendência é de secar ou se está mais úmido, desenvolvido, uma meteorologia desenvolvida que aponta para isso. Então, SPIs, né, como está nesse gráfico aí, o SPI positivo, ele indica períodos úmidos, e SPI negativo indica períodos secos, tá? Só então, para o final da tela, Arlan, você tem o HTML que dá para... Não, eu vou passar um por um, Edu, porque aqui eu não consegui abrir o dash, mas esse daqui é o SPI de 1, que é basicamente ruidoso, né, não traz assim muita informação, mais é tipo... Esse é o QI de, como o Arlan comentou, o SPI mensal, né, ele é muito ruidoso. Daí eu já vou passar para o 3 aqui. Tem uma dificuldade para a gente abrir esses dados, assim, até mandei para o Jorge ali eles, né, não é simples, tem que ficar abrindo em diferentes HTMLs. Esse daqui é o de 13, tudo bem. Deixa eu agradecer aqui o CIMEPAR pela proatividade, porque eu enviei ontem para eles, porque saiu, os dados foram recentes, tá? E assim mesmo estão apresentando. Muito agradecido mesmo o esforço. Não, tranquilo, Jorge. Como eu te falei, tá um esquema aqui do programa feito, é só entrar com os dados que dá para atualizar rapidamente. Então, a gente passou por um período bem seco, né, que mostra no final da série, e agora a gente está se aproximando, ele está negativo ainda, mas está se aproximando do zero, meio que corrobora com o que o Rafael, né, Rafael? Isso, Rafael Leite, que apresentou a sala de situação, apesar de indicativos de ainda anomalias negativas e tal, mas com uma certa recuperação, não fala recuperação, mas o SPI está apontando, pelo menos ali para a região da Repar, né, que é uma única estação que a gente está usando. Se nós tivéssemos séries longas, desculpa, Replan, Repar aqui do lado, a Replan, a gente está usando os dados da Replan. Se a gente tivesse séries longas e de qualidade como essa da Replan, daria para regionalizar, calcular esse SPI para uma região maior,
e até automatizar transformar ele num sistema operacional mesmo. À medida que o dado chega, a gente calcula. E é uma informação super útil e interessante que mostra tendências, né? Da permanência de um regime mais seco ou de um regime mais úmido. Na reunião passada, a gente analisou o gráfico como um todo, todos os períodos. A gente, por exemplo, ali tem 2015, um pouco antes de 2015, aparece a seca que a gente teve no período de 2014. Então, é um indicativo bem interessante da permanência e da recuperação. Eu acredito que o de 3 meses é o mais esclarecedor, Arlan. Você quer complementar alguma coisa com o de 6 meses? O Arlan caiu lá. Voltou. O Zedu, só explica então, esse aqui tem menos ruído, você fala, esse último que você está apresentando. Esse último, ele é mais esclarecedor, que é o SPI de 3 meses. 6, esse é o de 6. Agora é o de 6, o anterior era o de 3. Né? Então, você consegue, a cada trimestre, você pode calcular ele mensal, trimestral, semestral, anual e assim por diante. Quando você olha o mensal, ele é muito ruidoso, não dá para perceber muita tendência, né? Então, quando você vai mais para frente, o trimestral ali eu acho que é um dos mais esclarecedores. Então, esse último trimestre, ele mostrou que está seco, está negativo, mas no finalzinho da série ali você vê que ele está tendendo a zero. Da mesma forma como esse semestral, né? O final da série ali, o finalzinho mesmo está... Acho que não dá para dar zoom, né, Arlan? Até dá, mas o interessante é olhar, né, nesse semestral aqui, que daí você já começa a ter um impacto forte no armazenamento de mais longo prazo, né, principalmente dos reservatórios. Você começa a observar que os piores períodos foram 2014, final de 2014, e 2020 e 2021, né? Então, assim, mostra aí o enfrentamento que se teve, né? Mais claramente, no de 6 meses, você chegou ao cenário ali mais baixo em setembro de 2021. E agora a gente está numa fase de evolução, né, de melhoria, bem clara no de 6 meses. Né? Se a gente for para uma escala mais longa, e à medida que a gente vai aumentando a escala, a gente vai diminuindo a gente vai aumentando, né, essa inércia, então o ruído acaba sendo menor, né, a gente está trabalhando com períodos mais longos e que a chuva já não tende a oscilar tanto, né. Se a gente for para a escala de 12 meses, que eu acho que assim, ela é bem compatível aí com os propósitos da gestão do Cantareira, que daí avalia o armazenamento de longo prazo nos reservatórios, a gente vê que nós estamos lentamente saindo dessa situação de seca. Nós enfrentamos o pior período, de fato, em 2020 e 2021, e veja vocês que tem uma tendência de recuperação. O que isso significa? Quer dizer que no último mês choveu bastante para resolver o problema da SPI? Não é isso. Quer dizer que quando a gente computa as chuvas dos últimos 12 meses, atualizada com o mês de abril, né, de 2022, então a gente pega de maio de 2021 a abril de 2022, e a gente joga isso na distribuição esperada para esse período, né, que vai de maio a abril de 2022, a distribuição dos 12 meses, né, a gente acaba tendo aí algo mais próximo da normalidade, mas ainda veja que mesmo agora, atualizando, a gente ainda está com a SPI abaixo de 2. Então quer dizer que nos últimos 12 meses a gente chegou na normalidade? Não, pelo contrário. Nós estamos muito abaixo da normalidade considerando esses últimos 12 meses. Mas olhando a evolução, parece que nós estamos voltando aí a um cenário de normalidade. Isso depende da previsão, né? Depende das condições de El Niño, Laninha, chuvas, etc. É interessante observar que 2014 foi uma crise bem complexa, né, para a região do Cantareira, mas em 21 foi pior do que 14. Mas eu acho que o impacto não foi tão grande justamente por essa gestão da bacia que está sendo feita, né? Exatamente, Eduardo. O envio de água lá do Paraíba do Sul para cá foi que salvou, senão estaria abaixo do mundo morto, né? O Zé César que faz esse cálculo sempre bastante detalhe, né, Felipe? E realmente só não foi pior devido a essa transposição do Paraíba do Sul, né?
Então, isso mostra, né, a importância do monitoramento, né, e da gestão, né. 2014 foi todo mundo meio pego de calça curta, né, e agora já até a quando a gestão gente já foi pega mais os 2 efetiva. anos, né, Zedu? Isso fica bem claro, né? Pegando 2 anos, que é o período de 24 meses, né? Você vê que realmente 2020 e 2021 foi muito pior do que antes. Você computa os 2 anos. Porque, salvo engano, a crise de 2014, ele teve um período bem intenso durante um ano, né? Mas teve até um verão ali em 2015. Eu não me recordo, tá? Mas eu me lembro das notícias, eu até estava em São Paulo na época, que aquele verão foi particularmente chuvoso, Sim. apesar da seca que estava se desenvolvendo. E agora não, nós tivemos aí 2 anos bastante turbulentos, tanto em Cantareira, São Paulo, quanto aqui no Paraná. No Paraná nós enfrentamos o pior cenário de longe, em decorrência das questões climáticas e decorrência dos usos consumptivos, né? São Paulo mostra uma situação reversa, né? O uso consumptivo se manteve, ou foi até pior, a condição climática foi muito pior, mas a gestão das bacias aí promoveu uma resiliência, né? Ô, Arlan, Não foi esse o cenário que se colocou, né, do meu ponto de vista. Fala, Zé. deixa eu só te fazer uma pergunta, por favor. Você disse que nós estamos entrando numa tendência de normalidade com relação aos índices de chuva, é isso? É uma observação muito preliminar, tá, Zé? Não leva em conta previsão, só leva em conta as observações passadas. E o que eu estou te dizendo, claro, assim, em linhas mais claras, né? Você vê ali que a tendência que a gente tem agora é que o SPI de 24, mais crítico, ele não está mais caindo, ele está melhorando, está subindo. Mas isso vem dos últimos 2 meses para cá. É muito precoce para a gente chegar em qualquer conclusão. E também, Zé, tem que observar que isso é um único posto, né, é o da Replan ali. Isso, exatamente. Isso é muito regional, assim, E muito nisso pontual, que eu queria muito chegar. pontual, desculpa. Eu queria chegar nesse ponto que é interessante, assim, eu não sei se vocês são entusiastas da hidrologia como eu, né, mas se você pega lá o livro do Tucci, né, o que ele fala lá exatamente, assim, bem claramente, ele diz o seguinte, né, quando você constrói um reservatório, você muda o regime de chuva dos postos. Então tem até um exemplo lá da dupla massa, né, ele mostra lá, você está analisando uma série de chuva, de repente tem um drift, né, uma mudança do conceito e tal, e aquilo ali ocorre pela construção do reservatório. Então, o que isso quer dizer, né? Você precisa ter uma série de dados boa, longa, constante, com poucas falhas, para que você possa, de fato, calcular o SPI. Posso calcular SPI com dados do CIMEPAR, que eu observei nos últimos 2 anos, eu instalei um posto aqui, botei um pluviômetro, um balde, todo dia eu medir? Posso. Tem consistência? Não. Posso botar um posto aqui do lado do reservatório do Passaúna, que está medindo o SPI de 1900, do reservatório da Sanepar aqui. Ele está medindo ali o SPI de 2010 a 2020, de repente eu tenho um reservatório que eu construí em 2020, eu estou usando a mesma série do posto para fazer SPI. Posso? Posso. Devo? Não. Por quê? Construção de reservatório altera o regime de chuva. Quem quiser ir lá no livro do Tucci vai ver isso claramente, é um exemplo que ele diz. Então, assim, ter um posto que permite o cálculo de SPI não é uma coisa trivial. Você precisa ter muito tempo de operação, 30 anos de operação contínua. O cara que opera, às vezes você muda o operador, muda uma série de coisas, o leiturista, tudo mais, a gente sabe bem isso, né? Porque a gente está há 25 anos trabalhando com estações telemétricas aqui no Paraná. E olhando por esse lado, então, por esse aspecto, você tem apenas, na minha visão, né, pouquíssimos locais onde você pode fazer o cálculo da SPI. Os dados da Replan são um deles, né, que tem lá a Petrobras, monitorando há muito tempo, desde os anos 80 e por aí vai. O outro, você tem a Exalc de Piracicaba também, mas é bem limitado. Então, você ter um SPI consistente, né, um SPI que foi bem trabalhado, que dá um resultado bom, ele exige muitos anos, assim, de um esforço quase individual, né, de um engenheiro, de um técnico ali que ficou medindo esse tempo todo. Então, por isso que a gente está limitando o estudo do SPI somente ao posto da Replan, né, porque realmente, assim, a qualidade dos dados ela é muito importante. Bom, só uma coisa que o Francisco Laos lembrou bem, que também o que colaborou, aí já para a Grande São Paulo, foi a reversão lá do São Lourenço também, né? São Lourenço entrou com 5 metros por segundo, né? Para a Grande São Paulo, tá? Então, obviamente que
permitiu que a Sabesp retirasse menos do Cantareira. No fim, diretamente, também acabou tendo consequência na manutenção do nível do Cantareira, não cair a níveis tão assim, críticos, né, que a gente esperaria se não fosse essas duas aí, gestões feitas, né, 2 projetos, né, que o Estado de São Paulo, o governo, fez assim, em troca de caixa. Realmente a gente assistiu isso na época. Mais alguma colocação, Zé Eduardo e Arlan? Se não, da minha parte está ok. Não, agradeço realmente. O SPI, né, como você bem colocado, é local da Replan, mas dá uma tendência, dá uma ideia, né? Está lá embaixo ainda, mas está recuperando. Só uma coisa, já informando, a reunião do GT Edição seria no dia 26, uma quinta-feira. Como vai ter o GT Estiagem na quarta, dia 25, nós estamos antecipando para o dia 24, justamente para a gente levar mais informações do GT Estiagem, tá? Então, antecipou por esse motivo. Agora eu vou pedir para o Marco, então, o Marco, ele fez uma observação, é importante, gente, porque às vezes eu mesmo caio até nessa armadilha de olhar o Laninha assim, como uma coisa absoluta. A gente sabe que ele tem tendências, tem probabilidades, mas não quer dizer que o regime de chuva não é tão esperado. Sempre acontece daquela forma. Tem outros fatores aí climáticos que influenciam o resultado de chuva na região, embora tenha essa tendência de seca aqui. Então, eu vedi para o Marco agora comentar aí o que eu apresentei. Viu, Marco? Fique à vontade para pontuar todos os aspectos aí, você como meteorologista, botar fé no que eu falei, ou então, se acreditar também se for o caso. Pois é, quando a gente começa a falar que tem que botar fé, aí a coisa começa a complicar. Aí a gente vai para outra seara, né? Não mais a ciência. Mas eu entendo, é isso. Validar, Zé. Validar. Para a gente ficar na questão terrena, né? Não vamos entrar na questão metafísica. Mas é o seguinte, né? É lógico que o principal drive que a gente chama climático, né, global, são realmente a variação ali pelo menos para a América do Norte, para a América do Sul, aqui que o impacto é mais objetivo, é o aquecimento ou resfriamento das águas do Pacífico, que mudam toda a questão da circulação geral, que a gente chama, né? Então, muda a direção e velocidade dos ventos, em média, uma boa parte do globo. Então, e ali a gente fala, bom, se isso tem esse poder, então ele tem esse poder também de alterar padrões meteorológicos de longo prazo, e isso se refletiria no padrão climático. E muitas das vezes isso é verdade, né? A questão é que a gente sempre tenta simplificar as coisas, coisas complicadas a gente tenta simplificar, né, para a gente entender melhor como elas são, né? Mas quando ela é complicada, ela mostra suas complicações em algum momento, né? Então, no caso vamos dizer, dos padrões tanto de temperatura como de chuva, de precipitação, que são observados em média, né, nos eventos de El Niño e Laninha, são plenamente conhecidos aí já desde a década de 80, e que tentam relacionar isso. Vão falar assim, eu tenho uma situação anômala, né, mais quente ou mais fria que o normal no Pacífico, isso normalmente traz impactos dessa categoria nessas regiões. E por ali que a gente seguia, né? Só que a atmosfera não é simples, né? Essa é a maior simplificação que a gente faz, uma causa e efeito direto de coisas. Acontece lá, acontece aqui, né? Só que no meio do caminho tem um monte de outras coisas, que a gente chama, né, outros fenômenos, que são regionais, são locais, ou são remotos, muitas vezes, da mesma forma que o Laninha, e que estão brincando e jogando esse mesmo tipo de jogo, e que em alguns momentos o El Niño, né, ele é predominante, então ele marca ele se impõe de maneira bem clara e mostra os impactos de maneira bem objetiva, e tem outros que a gente tenta achar e tenta buscar, que eles são, vamos dizer, coadjuvantes, mas naquele momento estão sendo protagonistas. E é isso que eu, né, tentando enrolar, mas falar de uma outra maneira aqui, é isso que eu acho que está acontecendo agora, né? Porque a gente tem claramente um fenômeno de Laninha acontecendo no Oceano Pacífico. Então, a gente já traz para simplificação. Fala, bom, chuva área mais chuvosa no Nordeste, no Norte lá, e seca no Sul. Essa é a simplificação que a gente faz. O Sudeste fica no meio do caminho ali, né? Fica naquela situação
que também é plenamente conhecida, que ela não traz um padrão objetivo para a região sudeste do Brasil, mas traz, né, impactos na região também. Bom, o que a gente tem observado nos últimos meses, né, principalmente no sul do Brasil, né, que aquele impacto que ocorreu entre 2019 e 2020, né, quando a gente estava na transição de uma neutralidade climática para o Laninha, e depois ele se estabeleceu em 2020, 2021, ficou clara a presença dele lá, que você teve anomalias de precipitação negativas no sul, né? Então secou, a região de Curitiba, né, passou por, o estado do Paraná passou por crise hídrica, o Rio Grande do Sul sofrendo bastante, aquela coisa toda. Então estava muito claro a relação de causa e efeito direta ali do Laninha nesse caso. E o fenômeno persistiu, né? Ele persiste, inclusive, ele continua ativo lá, só que padrões mudaram nos últimos meses no sul do Brasil. Fala especificamente do sul e tentar extrapolar depois para o sudeste. Em especial no Paraná. No Paraná a gente teve uma atuação de sistemas meteorológicos e que foram bastante eficientes na produção de chuva. Então choveu bastante, ainda de forma irregular, mês sim, principalmente no verão, teve mês acima da média, mês abaixo da média, tudo, mas no cômputo de longo prazo, isso talvez o próprio Zedosh comentou, eu estava prestando atenção num outro assunto que não é que ele comentou, mas não sei se ele falou nisso, a gente viu que os índices de SPI para nós aqui, de longo prazo, seguem negativos, mas já os de curto e médio prazo já não estão mais não apresentam mais essa característica, né? Em plena vigência do driver climático global do Laninha. Então tem outras coisas funcionando junto aí, e que não são simples, e que não são fáceis de detectar e falar assim, o culpado é esse aqui, né, já que o Laninha está funcionando, não está chovendo, é por conta desse fenômeno ou daquele fenômeno. Muitas vezes é um conjunto de coisas, né? Então, né, tem para todo gosto aí, né? Vou falar os nomes aqui, né, não se preocupem se vocês nunca ouviram falar, ou se não souberem, mas é o nome dos bichos, né? Tem oscilação Madden-Julian, que são oscilações de 30 a 90 dias. Tem oscilação aqui antártica, que aí tem uma outra frequência. Tem dipolo, não sei da onde. Lá tem um monte de coisas que também funcionam, né? E que em algum momento mexem com esse balanço também, né? Então, o que a gente está observando no caso nosso aqui específico, né, que de certa forma é algo parecido que a gente já comentou meses atrás com vocês mesmo, aí, fala assim, eu tô aqui em déficit climático, em déficit hídrico aqui, vocês não estão tanto aí, né, com uma diferença de, 300, 400 quilômetros de distância, né, então tem uma marca bem diferente aí de comportamentos da precipitação aí, na área da bacia PCJ aí aqui no sul. E continua assim, né, aqui a gente já mudou, né, a atividade de chuva alterou aqui para nós, e aí agora tem um sinal um pouquinho ainda, né, não tão claro, né, de déficit, mas não recupera, né, tá aí rateando. E isso no sul do Brasil, eu falo assim, no sul do Brasil ainda não está muito claro, mas já não está tão crítico no Paraná, em parte de Santa Catarina, talvez no Rio Grande do Sul ainda, eu não acompanhei, assim, não me lembro das reações lá do povo do Rio Grande do Sul, mas eles continuam olhando, porque tem lá o Laninha lá, né, funcionando, eles estão de olho ainda, porque ali no Rio Grande do Sul, em especial, é muito mais claro o impacto, né? Bom, e aí então a gente vê as previsões climáticas, então a gente sabe o seguinte, né, esse é o meu professor de clima já 30 anos atrás já falava, o clima, né, assim como a meteorologia, tem variações em torno da média, né? Então quando a gente fala, né, dos padrões climáticos, os padrões climáticos também têm variabilidade. Então você pode ter variabilidades de El Niño com seca no sul, El Niño com muita chuva no sul, e por aí vai. Então, você tem variabilidades dentro dos padrões climáticos. Então, o que a gente tenta fazer é extrair o melhor disso, né? Tentar extrair se está num padrão anômalo, não está, né? E aí houve uma pergunta no meio do caminho, lá para o ano que vem, né? Poxa vida, né? Nós não estamos dando conta, às vezes, nem de 3 meses direto aqui, que dirá ano que vem, né? Assim, em termos de assertividade. De repente, até você falar que o fenômeno Laninha, e isso a gente tem visto desde o início do ano, os modelos sempre empurram 1, 2 meses para frente o fim, né? E acabar em março,
nós já estamos em maio e o negócio está funcionando ainda lá. Então, gradativamente, os modelos estão empurrando ali para o fim, cada vez mais para frente, o fim, né? Então, muito provavelmente, tá com cara que isso aí vai decair muito lentamente, né? E talvez não termine. Talvez seja isso que essa notícia tenha dado, né? Tipo, entrar o ano que vem no Laninha, porque o negócio está decaindo tão lento que provavelmente chega no fim do ano, mesmo com uma anomalia muito fraquinha, mas ainda sem condições de falar que é normal. Pode ser que seja isso que ele tenha tentado falar, né? De entrar o ano que vem em Laninha, mas com certeza ele não cravou a intensidade, que não dá, né? Tá difícil mesmo, né? Então, essa variabilidade a gente tem que levar em conta. Então, aí, no caso de vocês, né, específico aí, né, na área de São Paulo, tudo, a gente já começa com a grande incerteza que é não poder, né, não estar numa área clara, onde o El Niño e Laninha falam, faz isso, faz aquilo. O Jorge sempre lembra, né? Às vezes a chuva não entra muito em conta, entra mais as questões de temperatura aí, no momento, né? Mas o problema de vocês é água, principalmente, né? Então tem que ser a chuva, tem que acertar na chuva, né? Então, nesse momento, né, o que a gente faz, né? Como dizia a vovozinha lá, né? Caldo de galinha e precaução, né? Não faz mal para ninguém, né? Então, o que a gente pode esperar dos próximos meses? Vamos dizer, se tivesse normalidade climática, se fosse um padrão de clima, né? Vai diminuir a chuva aí na região de vocês, tá? Então, seria muito completamente, aí sim, completamente fora da curva, esperar chuvas acima do normal para essa época do ano aí, né? Então, se fosse normal, já seria difícil. Então, a gente está numa situação que não é normal, está numa anomalia que desfavorece, né? Então, se espera que continue nesse padrão aí, né? Então, a gente continuar, né, mesmo que seja dentro da média, mas numa média conhecida da época de vocês aí. Pode ter anomalia, né, eventos de precipitação grande? Pode, mas seriam muito esporádicos mesmo, né? Não seria algo que falasse, não vai vir aqui, vai vir um sistema provocar 15 dias de chuva, com 10 milímetros de chuva por dia, né? Muito difícil isso acontecer, né? Mas o padrão climático ainda é desfavorável, né? Mas ele está numa, sei lá se eu posso falar isso, né? Não é técnico que eu vou falar, mas está numa crise de identidade, né? Ele não sabe bem o que ele é, né? Na verdade, ele sabe o que ele é. A gente que não está sabendo, assim, de maneira bem efetiva, fala assim, bom, isso está funcionando, mas tem alguma outra coisa funcionando e está impactando, né? Aqui, no caso do Paraná, a gente vê isso claramente, né? Assim, mesmo estando em Laninha, né? Assim, tem diferenças regionais na chuva, né? Mas numa visão bem geral ainda, né? Numa visão mais geral, a gente saiu de uma situação muito crítica aí, de um período atrás, já não está naquela criticidade, né? Já está numa situação bem mais confortável, né? O Rio Grande do Sul acho que ainda segue ainda meio, né, numa situação ruim. Então, assim, fechando, né? Depois de falar 10 minutos sem parar aqui, é algo nesse sentido. Quer dizer, você tem que monitorar, tem que acompanhar a questão climática, que é o que vocês fazem aí, né, mês a mês, e sempre olhando, né, com um olho no gato, outro na sardinha ali, né, mas não esperando. Eu não espero realmente uma virada grande